E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um podcast. E hoje meu convidado é muito especial, é o Dr. Enio, vulgo meu psiquiatra, gente. Sim, eu trouxe o meu psiquiatra para falar para vocês, porque eu não tinha psiquiatra mais especial do que ele, não é mesmo? Quem mais eu ia chamar que não você, né, doutor? Obrigado. Bom, é um bate-papo, não é minha terapia, tá? Minha terapia eu já fiz segunda-feira, tá tudo correto. Mas vamos lá, doutor, eu vou voltar lá atrás pra gente ir acompanhando aí a história e chegar mais ou menos por aqui. Você sempre quis ser médico? Desde que eu me entenda, por mais ou menos 6, 7 anos de vida, assim, eu lembro que eu falava que eu tinha vontade de ser médico, nessa idade. Nem sabia direito o que era médico, mas eu falava isso. Mas era aquele sonho de criança, assim, Sim, de querer ser médico. Eu já tive o sonho de querer ser médica, mas passou. E de ser psiquiatra? Foi durante a faculdade? Foi antes da não. faculdade? Psiquiatra foi ali por volta dos 15 anos, Caraca, antes da antes faculdade. da faculdade. Eu, por volta dos 15 anos, no ensino médio, o professor estava comentando sobre um punhado de teoria, e uma das teorias que ele comentou foi do Freud, e eu achei interessante aquilo, e aí eu falei assim, eu acho que eu vou estudar isso. Então, Vou veio estudar a daí. mente humana. Foi mais ou menos isso, foi estudar a mente humana. Legal, porque é comum que você entre na faculdade de medicina sem saber ainda para qual especialidade ir, né? Não, é muito comum as pessoas mudarem também de especialidade, né? Conheço muitos colegas, por exemplo, que entraram com uma ideia de fazer uma área e depois no curso eles vão mudando para outra área. Eu mesmo tive uma história de mudança, porque quando eu estava na faculdade, eu falava que queria fazer psiquiatria, aí um colega meu que estava acompanhando um neurocirurgião, ele falou assim, puxa, Enio, mas você é muito bom aluno, assim, você podia fazer neurocirurgia comigo, vem me acompanhar. Eu falei, tá bom. Então eu fui acompanhar, e aí eles me convenceram a fazer neurocirurgia. Então eu fiz prova para neurocirurgia, eu comecei a estudar neurocirurgia, mas aí depois de 2 anos de neurocirurgia, eu falei, acho que vou voltar para psiquiatria, que é onde eu Onde eu sempre imaginava quis. já, né? Uhum. Sim. E você é especialista em crianças e adolescentes, é isso? Também. Assim, a escolha da psiquiatria de infância e adolescência é porque eu sempre gostei de criança, assim. Sempre gostei de atender criança e isso também eu devo a um professor meu de pediatria que me convidou para acompanhar ele na época da faculdade. E aí ele foi me dando as dicas, me cativando. Então, se eu tivesse feito neurocirurgia, eu faria neurocirurgia infantil. E aí, como eu fui para psiquiatria, então eu mantive a psiquiatria infantil. Então são tipo várias etapas. Você tipo vai, faz medicina e escolhe psiquiatria e aí escolhe infância e adolescência. Isso, é porque a psiquiatria da infância e adolescência, ela é depois que você faz psiquiatria de adulto. Então, primeiro você faz psiquiatria de adulto e depois você faz psiquiatria da infância e adolescência. Uhum. Por isso que você pode me atender eu sendo adulta. Sim. Eu falo isso às vezes pra galera que eu falo, porque eu vou lá no consultório e tem bastante criança e adolescente, né? A maioria, acho que ali é criança e Gente, eu vou adolescente, contar né? para vocês um segredo. A Cat é o xodó do meu consultório, porque ela vai com a framboesa e os Exato. meus pacientinhos ficam apaixonados com a framboesa. A framboesa faz o maior sucesso lá. Ela faz. Eu fui nessa última segunda, tinham dois menininhos brincando, jogando um jogo de tabuleiro no chão. Nossa, a hora que ela chegou, acabou o jogo. Eles só queriam brincar com a framboesa. Exatamente. A Cat é a framboesa literalmente para meu consultório. Doutor, e você já me contou que você veio de uma cidade super pequenininha, que não tinha luz elétrica, telefone, nada, certo? Então, acho que isso é uma coisa boa também. Lá no interior, quando você é de uma cidade pequena, então você tem menos opções de escolher profissão. Então a maioria das pessoas acaba escolhendo aquelas profissões que a gente chama as clássicas, né? Que é
engenheiro, advogado, médico e padre. Então, dentro dessas opções, eu acabei talvez sendo influenciado e escolhi a medicina. Mas a cidade, ela era uma cidade que não tinha estrada asfaltada para chegar até lá, não tinha isso é na minha infância, né? Não tinha luz elétrica e também não tinha telefone nas casas. Então, quando eu vim morar em São Paulo, isso em 92, tinha um telefone na cidade, aí você ligava, deixava um recado, lá tinha uma moça que era paga pela prefeitura, ela pegava o recado e ela então passava o recado, por exemplo, para minha família, falava assim, o Enio deixou um recado, ele vai ligar às 14 horas. Aí às 14 horas eu ligava E sua família estava lá para eu ia falar. na cabine telefônica da Telesp, essa é uma coisa que se contar hoje em dia ninguém nem imagina, mas você entrava na cabine, aí você dava o número, a pessoa ligava, e aí então ela marcava o tempo e depois você pagava a ligação por aquele tempo E ali. era caro a ligação? Aí era caro, né? Mas assim, era caro, mas não. Mas não tão caro. Não é que não é tão caro, mas não tinha outro jeito, né? Veja, você nem questionava muito, mas era muito mais caro do que hoje em dia uma ligação de telefone. Aliás, hoje em dia as pessoas usam o WhatsApp para poder ligar, então, ou o Skype ou qualquer coisa assim. Você não só liga, como você vê a pessoa e paga só o pacote da internet, por exemplo. Sim. Então, você obviamente teve que sair dessa cidade para fazer faculdade, Não, eu né? saí antes. A cidade só tinha até a oitava série, que é o nono ano hoje em dia, então eu saí para fazer ensino médio, e aí depois do ensino médio, faculdade, aí não voltei mais. Eu já sabia que não teria como voltar, né? Porque tanto uma área que era neurocirurgia ou a outra que era primária, que era psiquiatria, lá não comportava um psiquiatra. E você fez faculdade em que cidade? Eu fiz na Universidade Federal de Juiz de Fora. Fiz em Juiz de Fora. Certo. E aí, depois de alguns anos, que você acabou vindo para São Paulo, você Não, terminou a faculdade. aí foi imediatamente. Eu terminei a faculdade no ano seguinte, eu vim para São Paulo para fazer residência médica. Entendi. Certo, certo. Compreendemos a história dele, tá? Todo mundo se ligou? Pegou a história? Doutor, não sei se é um sentimento meu ou se é uma realidade, mas eu acho que hoje em dia as pessoas falam muito mais sobre saúde mental. E aí eu não sei se eu tenho uma sensação de que as pessoas estão mais comprometidas mentalmente ou se elas simplesmente falam mais sobre o assunto. O que você acha que acontece? Eu acho que as duas coisas. Eu acho que durante muito tempo as pessoas tinham muito medo de falar sobre doenças mentais. Eles tinham uma ideia de doença mental, era uma coisa muito perigosa ou que iriam causar um preconceito muito grande. Muito embora ainda até hoje tem bastante preconceito em relação à doença mental. Mas aí essas coisas foram mudando, entendeu? Então eles começaram a perceber que o tratamento psiquiátrico não é só para aquela pessoa que não fala coisa com coisa, que é agressiva, que sei lá, rasga dinheiro. Inclusive esses são os mais raros, né? E na maioria das vezes eles nem procuram ajuda. Às vezes eles têm que ser levados, porque uma parte deles é possível você observar quando você anda na rua e vê alguém falando sozinho, gesticulando, esbravejando, gritando, quer dizer, muito provavelmente essa pessoa deve estar delirando naquele momento ali. Porque outro dia alguém me disse, falou, ah, não, mas o mundo ficou doente agora. Eu falei, não sei. Discordo. Acho que as pessoas têm mais coragem de falar hoje em dia, então pode parecer um pouco que as pessoas estão mais doentes, mas acho que o preconceito diminuindo e tal, as pessoas vão falando um pouco mais. Houve sim um aumento com a pandemia. O que se constatou assim no mundo todo foi um aumento da ansiedade. Então a ansiedade aumentou. Mas isso não quer dizer que, óbvio, as pessoas começaram a falar mais por causa da pandemia, nem por causa da ansiedade. Isso é um fato que vai
crescendo e que as pessoas então vão entendendo que se eles conseguem tratar e diminuir, por exemplo, a ansiedade, melhora a qualidade de vida. Porque antigamente o que acontecia é que as pessoas sofriam muito, ficavam, assim, às vezes incapacitadas ou impossibilitadas de fazer um punhado de atividades, mas não procuravam ajuda. E também É. não tinha muita ajuda, isso é outro ponto importante E a também. gente também não tá falando de muito tempo atrás, não, né? Porque eu comecei a passar com psiquiatra tem quase 15 anos, vai fazer 15 anos ano que vem. E quando eu comecei, era uma coisa tipo, mas é coisa de louco. É médico de louco. Não sou louco, Então, acho que gente. você começou seu podcast muito bem, né? Começou com a minha história, porque não, é importante isso, porque quando você comenta, por exemplo, de um local que não tinha luz elétrica, não tinha telefone, não tinha, dá a impressão que nós estamos falando assim de algo da Idade Média, né? Não, nós estamos falando de coisas assim com menos de 40 anos, entendeu? Então, em 40 anos houve uma mudança muito grande no mundo, especialmente aqui no Brasil, a gente pode citar isso. Sim. E eu mesma, assim, eu sei que eu tinha muita dificuldade de dizer para as pessoas que eu ia ao psiquiatra, porque eu sentia que o julgamento ia vir das pessoas, de tipo, nossa, mas o que você tem? E, tipo, me olhar com aquele olhar de julgamento de, nossa, você é que rasga dinheiro na rua, sabe? Eu falava, não, eu só tô deprimida, tipo, só tô deprimida, né? Tipo, como se fosse um só. Mas eu brinco sempre que, assim, eu tive o privilégio de, na minha família, eu não ter sido a primeira. Então, quando foi a minha vez, todo mundo já sabia mais ou menos o que estava acontecendo. Todo mundo sabia o que era uma depressão, o quanto ela era incapacitante, o quanto ia atrapalhar a minha vida se eu não fosse ali tomar conta dela, né? E aí foi quando eu procurei meu primeiro psiquiatra. Mas hoje eu falo completamente, abertamente sobre isso, né? Tenho aquele meu quadro no Insta que é o que se passa na minha cabeça. Falo bastante sobre saúde mental. Tomo super cuidado. Eu falo, gente, eu não sou médica, longe de ser, nem gostaria de ser. Então, não falo sobre remédios, não dou dicas do que fazer e tal. Falo sobre as minhas experiências de vida e do que eu já passei e tal. Mas as pessoas ainda assim têm muitas dúvidas. Quando alguém me pergunta e fala, qual é o seu diagnóstico? E eu falo, eu tenho depressão bipolar. Aí, assim, posso te dizer que 95% das pessoas, quando eu falo isso, falam, nossa, você troca de humor várias vezes por dia? Você é aquela pessoa que fica feliz e triste, tipo, a cada 5 minutos? Eu falo, não, isso não é bipolaridade. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho. Eita, bati no microfone. Desculpa, produção. É, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre a diferença entre a depressão unipolar e a depressão bipolar. E aí. Tá bom. Bom, a depressão, primeiro vamos definir a depressão, né? Então, a depressão é um quadro psiquiátrico onde a pessoa então tem alguns sintomas. Entre os sintomas e um dos principais deles é sentir tristeza sem ter um motivo para que se sinta triste, né? Então, é óbvio que quando você perde alguma coisa, um ente querido, um animal de estimação, alguma coisa assim, você fica triste, né? Termina o relacionamento, então isso deixa a pessoa triste. Mas a depressão, na maioria das vezes, vem aquela sensação de tristeza, sem ter necessariamente que algo triste tenha acontecido na vida da pessoa. E, inclusive, as pessoas que têm depressão sofrem até um tipo de preconceito, porque as pessoas falam assim, mas por que você é triste? Você tem tudo na vida, você é jovem, você é inteligente, você tem trabalho, você tem família, quer dizer, então assim, é claro que não ter essas coisas dificulta muito para a pessoa que tem um quadro depressivo. Mas o fato de ter essas coisas não é um fator que vai impedir que uma pessoa tenha depressão. Aí, além da tristeza, então, aí a pessoa com frequência tem dificuldade para poder pegar no sono, ou às vezes ela tem dificuldade em acordar de manhã. Então, sair da cama, por exemplo, de manhã, para quem está com depressão, às vezes é muito difícil.
E às vezes, durante o dia, né, esse humor da pessoa que tem depressão muda. Então pode ser que de manhã ele começa com humor assim, difícil, sair da cama, se arrastando. Aí quando vai chegando ali mais ou menos para o final do dia, ele fica mais disposto e às vezes tem até dificuldade para poder é, pegar o sono e conciliar o sono. Às vezes, não raro, ele dorme e acorda no meio da noite e aí tem dificuldade para poder voltar a dormir. Então, é mais ou menos assim. A pessoa pode ter aumento do apetite ou pode ter diminuição do apetite. Ele pode, então, dependendo disso, vir a se alimentar mais ou se alimentar menos em função do quadro depressivo dele. E aí ele então vai ter uma série de sintomas associados a isso, né? Que é sono, preguiça, cansaço, indisposição, falta de vontade de trabalhar, vontade de ficar à toa, tristeza. E dependendo de como o quadro vai evoluindo, ele então começa a ter vontade de morrer. Passa na cabeça dele a ideia de que se ele acabar com a vida, ele acaba com o sofrimento. Porque aquele sofrimento é tão grande que a pessoa então às vezes começa a vislumbrar essa possibilidade. Assim, realmente, se você acabar com a vida, acaba com o sofrimento. O único problema é também que você acaba com todo o resto, com todas as outras possibilidades, né? Então, uma das coisas que é importante que tem que fazer quando se tem alguém com depressão é avaliar se essa pessoa tem ou não vontade ou ideação de acabar com a vida, porque a gente tem que evitar isso a todo custo, porque a pessoa não está pensando naquele momento da melhor maneira possível. Agora, então, esse quadro depressivo, ele pode aparecer, tratando a pessoa volta a ficar bem, ou às vezes mesmo não tratando a pessoa passa por um período, às vezes longo, tendo quadro depressivo, mas volta a ficar bem, aí volta depois, passado um tempo, a ter outro quadro depressivo. Quando, em alguma fase da vida, por alguma razão, essa pessoa tem uma mudança no humor e aí passa a ter a euforia, né, que nós chamamos na psiquiatria de mania, que é o oposto disso. Então a pessoa passa a ter menos necessidade de sono, tem uma disposição maior, ela tem uma aceleração na fala, tem uma alegria sem motivo. Aí é o oposto da depressão, né, que a depressão a pessoa tem uma tristeza sem motivo. Então, na mania ou na euforia, ela tem uma alegria, então, sem um motivo. A pessoa está sempre alegre, sempre disposta, sempre animada para poder fazer alguma coisa. E aí, então, ela também pode ter, isso é muito frequente, é regra, né? Pouca necessidade de sono, então é aquela pessoa que dorme 2 horas, 3 por noite, já acorda com a bateria recarregada, né? E aí ela pode aumentar a vontade de gastar dinheiro, a impulsividade de gastar dinheiro, e também, em alguns casos, a pessoa pode aumentar o libido também. Então, a pessoa pode ter uma sexualidade aumentada quando está nessa fase. Aí, quando ela tem essa oscilação, então, se ela teve depressão, vamos supor, ela tem depressão, sei lá, passou 10, 15 anos tendo depressão, mas se em algum momento da vida dela ela teve uma dessas oscilações, uma fase dessa, aí então ela passa a receber o diagnóstico de oscilação de humor e de transtorno do humor bipolar ou transtorno afetivo bipolar. E é por isso que é muito comum que seu primeiro diagnóstico seja de depressão e demore um tempo para o diagnóstico mudar, né? Sim, porque se você, por exemplo, o mais frequente é a pessoa ter a depressão e não, porque a depressão é mais frequente do que o quadro bipolar. Então, você só vai confirmar o diagnóstico de um quadro bipolar se em algum momento tiver a euforia. Senão, não há como confirmar esse diagnóstico. E o tratamento para depressão bipolar é diferente do tratamento para depressão unipolar, né? Você tem que entrar com medicamentos diferentes e tal. O tratamento é diferente, né? No caso do tratamento para depressão, por exemplo, você geralmente trata com antidepressivo, né? Quando a pessoa tem, então, um quadro depressivo associado, assim, mas ela tem o diagnóstico de transtorno bipolar, então aí você tem que sempre estar associado a um estabilizador do humor, porque se você der só o antidepressivo, ela pode então mudar para euforia e aí
você vai ter um trabalho em trazer essa pessoa de volta para o humor normal, que a gente chama de otimia, né? Para poder, porque se você deixar, ela então entra naquele estado de não dormir, de gastar demais, de hipersexualidade, de fala acelerada, impulsividade, o que também não é bom. É isso que eu ia dizer também, porque muitas pessoas enxergam quando você tá em mania como, na verdade, uma melhora da depressão, né? Falar, mas ela começou a ficar melhor, tipo, ela tá falante, ela tá querendo sair, ela tá querendo fazer as coisas, ela, ela tá up, né? Mas ela tá up demais, né? Não era pra ela tá tão up É, assim, é pra dar um. aliás, isso é uma coisa importante, porque quando a pessoa tem esse diagnóstico, e quando ela começa a ficar mais eufórica, até que ela aprenda isso, às vezes demora muito. Ela não quer se tratar, porque ela fala, não, Se imagina se eu vou me sentindo tratar, eu melhor, estou me né? sentindo tão bem, nunca me senti tão bem. É. Então, às vezes, ela para todo o tratamento e aí dificulta mais ainda, porque ela acha que, não, imagina, agora que eu estou no máximo, que eu tô, É muito comum que as pessoas larguem, inclusive, os medicamentos nesse momento, né? sim, muito Porque frequente. eu Eles largam o tô tratamento, melhor, né? eles Não acham, preciso mais disso. tô ótima, nunca estive tão bem. Então, eles É. não procuram o tratamento. É, e é extremamente perigoso, né? Porque pode te levar também a caminhos muito ruins, né? A pessoa pode colocar ou se colocar em risco também, né? Que ela pode, pela impulsividade, fazer coisas que coloca ela em risco, ou pode, às vezes, gastar ou expoliar todo o patrimônio, por exemplo, né? Então, teve uma história de um paciente lá no hospital que ele comprou a praça pública, por exemplo, assim. Sempre tem alguém que não tem lá muito juízo, que vende a praça, por exemplo. Então ele foi lá e comprou a praça. Quer dizer, Esses dias eu tava vendo em algum, não me lembro, algum podcast que até aquela psiquiatra, ela tá super famosa, vai em todos os podcasts, a Ana Beatriz, sim, tava dizendo que teve uma paciente dela aí há alguns anos que chegou a comprar 10 apartamentos no mesmo prédio. Que ela queria o prédio pra ela. No exatamente. momento de impulsividade aí. E, bom, além da depressão bipolar, eu também, não satisfeita com isso, gente, eu também tenho ansiedade, né? E você acredita a ansiedade ser o grande mal do século, assim? Todo mundo virando ansioso, o mundo tá ansioso. Então é difícil falar se é o grande mal do século. Na verdade, eu acho que assim, que dos quadros psiquiátricos, a ansiedade é o mais frequente, né? E aí, como eu comentei, assim, em algum momento que com a pandemia houve um aumento no mundo todo de ansiedade, então a ansiedade passou a ser mais notada e a chamar mais atenção. E aí, com a pandemia, as pessoas então que talvez tinham a tendência a ter uma ansiedade mais leve ou algo que não fosse causar tanto prejuízo, levou essas pessoas a ter um prejuízo muito mais acentuado, porque a ansiedade também ela é paralisante, dependendo do grau de ansiedade. Sim, sim. Né? Então, dependendo do grau, de como é, porque aquela preocupação que a pessoa tem e a pandemia, de uma certa forma, ela trouxe muito subsídio concreto para poder as pessoas ficarem ansiosas, porque muita gente perdeu o ente querido e era aquele medo constante de pegar uma doença que no começo começou muito grave, depois ela foi com as vacinas, e com o desenvolvimento dos tratamentos, diminuindo a letalidade, mas no começo da pandemia a letalidade era muito alta. É, e é paralisante mesmo, assim. Aí eu falo por experiência própria, tipo, o medo de de sentir ansiedade, de estar num estado ansioso, por muitas vezes já me paralisou de falar, não vou fazer isso. Vai que eu fico ansiosa. Vai que eu tenho uma crise ansiosa. Ou antes de ir, já tomar o ansiolítico, porque vai que acontece, né? Ela vai, a pessoa vai se fechando, né? Então, por exemplo, às vezes ela deixa de sair porque ela fala, eu não vou sair porque eu não sei se hoje eu vou
ter uma crise ou não. Então ela de repente perde uma oportunidade de ir a um show, a um bar, a um cinema, a um teatro, né, a encontrar com alguns amigos, por exemplo, porque ela prefere às vezes abrir mão de sair para poder ficar em casa, porque geralmente em casa ela se sente mais segura. Então a pessoa vai fechando as possibilidades para ela. Então é paralisante a ansiedade. Então, por um lado, e aí é muito engraçado, porque quando a pandemia tornou todo mundo recluso, então essa pessoa que tinha um pouco de ansiedade, por outro lado, ficar em casa, então passou para ela a ter uma justificativa, assim, então aquilo deixou de ser um problema. Não, eu estou em casa porque eu Pandemia. estou respeitando a pandemia. Mas aí quando a pandemia foi acabando, aí aquilo que havia sido exacerbado, a pessoa não consegue mais tirar o pé do freio, né? Ela não consegue voltar às atividades porque ela acostumou muito a ficar aquele tempo todo em casa. Teve gente que ficou 3, 4, 5 meses sem sair de casa. É. Eu não fiquei. Mas as minhas saídas eram pontuais. Eu saía toda segunda-feira pra ir te encontrar. Todas as minhas eu fui. E até era uma coisa que as pessoas me questionavam, falavam, mas você não prefere fazer online? Porque muitos dos seus pacientes fizeram Sim, consultas online, né, durante a pandemia. E eu falei, enquanto ele mantiver atendendo no consultório, eu prefiro ir. Porque era pelo menos um momento que eu entrava no meu carro, ia lá, entrava no consultório, beleza, de máscara, eu de máscara, ele de máscara, tal, enfim. Mas eu saía de dentro de casa e eu saía todos os dias pra andar com a framboesa na rua, porque eu tava pirando dentro de casa, era uma coisa. exatamente. Assim, muitas pessoas também sofreram muito com isso, porque aquele momento em que sai e que faz algo fora de casa é um alívio e eles acabaram sendo tolhidos disso, né? Então, Eu expliquei esses dias lá no Que Se Passa na Minha Cabeça um pouquinho sobre a diferença entre. Porque até uma amiga me questionou sobre as crises de ansiedade e as crises de pânico. E eu queria que você explicasse um pouquinho para as pessoas também. então, a crise de ansiedade, ela ocorre quando você tem uma preocupação, né, ligada a alguma coisa que, por exemplo, que pode vir a acontecer. Então, a pessoa fica muito preocupada em sair de casa para poder correr o risco de pegar Covid, por exemplo. Então, mas agora, por exemplo, já não está mais tanto Covid assim. Ou, por exemplo, uma crise de ansiedade, a pessoa vai dormir e aí então ela fica preocupada se por acaso o prédio pega fogo, se a casa pega fogo, então como é que ela vai fazer? Aí aquilo dá uma paralisada na pessoa assim. O pânico, na verdade, é um pouquinho diferente. A crise de pânico, ela pode não estar associada a alguma coisa, porque geralmente o pânico também faz parte de uma crise ansiosa, mas o pânico é aquela sensação que a pessoa tem de morte iminente, entendeu? Então aí o coração dispara, ela começa a sentir o coração batendo cada vez mais acelerado, e acelera mesmo, porque quando a pessoa fica muito preocupada e começa a prestar muita atenção no coração, e aquilo então ela começa a pensar que o coração vai parar, ou que vai faltar ar, então aí aquilo acelera e ela então entra num quadro cada vez mais ansiogênico, até que chega uma hora, óbvio, né, que se não fizer nada, dura mais ou menos em torno de 40 minutos, uma crise de pânico, aí aquele depois abaixa e a pessoa então volta a ter uma situação mais ou menos próxima à normalidade e uma vida mais ou menos tranquila. Mas o grande problema é que ela associa aquilo, né, àquela crise que teve, que pode não ter nenhum fator, ao fator que pode vir a levar ao pânico, então ela começa a evitar. Então, por exemplo, se ela teve uma crise de pânico dentro do carro, enquanto estava andando, por exemplo, numa rua, e no momento em que o trânsito, por exemplo, estava parado, então ela associa que toda vez que ela estiver dirigindo ou estiver no carro, se o trânsito parar, ela vai ter uma outra crise de pânico. Então ela começa a evitar aquela situação, porque
ela fica com medo de que, se eu tiver uma crise de pânico aqui, eu não vou conseguir andar com o carro, não vou conseguir sair daqui, eu não vou conseguir ir para o hospital, e se eu tiver um infarto, como é que vai chegar a ambulância para socorrer? Então, aquele pensamento começa a ficar cada vez mais catastrófico, e aí a pessoa fica completamente paralisada e desesperada. Então, ela evita a todo momento. Então, todas aquelas situações em que a pessoa tem uma crise de pânico, ou já teve, e passou aperto, ou teve dificuldade para poder procurar ajuda, ela começa então a ficar evitando, ou então ela sempre vai para numa situação tal para poder, assim, arrumar uma saída, uma escapatória para não passar aquele aperto que ela tem. Na maioria das vezes eles dão entrada no pronto-socorro, e aí eles falam que estão infartando, aí o médico vai e faz os exames, aí percebe que está tudo normal, e a pessoa então, às vezes fica aliviada quando está dentro de um pronto-socorro, mas aí quando o médico fala que, ou, às vezes fala, não, mas você não teve nada, não é nada, seu coração está bom, a pessoa às vezes fica até com raiva do médico, porque assim, como eu não tive nada, eu que sei o que eu passei. E realmente foi um sofrimento grande que a pessoa passou. Só que não é um risco que ela vai morrer por causa daquilo. Mas só que a sensação que ela tem é de que ela vai morrer. Olha, eu nunca fiquei com raiva do médico do pronto-socorro porque ele disse que não era nada. Mas eu já fiquei com muita raiva de médico de pronto-socorro quando eu chego e ele fala, eu vou te dar 0,25 disso aqui. Eu falo, meu amor, sabe que eu já tomei em casa antes de vir pra cá? Eu sou muito bem medicada, tá? 0,25 disso aqui não vai adiantar. Enfim, gente, é na hora do nervoso. Eu peço desculpa pra todos os médicos que me atenderam em pronto-socorro em momentos de crise de pânico, porque você fica fora de si, né? Você não sabe exatamente o que... Porque na verdade a sensação que você tem naquele momento é que vai morrer, né? E aí é óbvio, você fica desesperado, porque quem é que fica calmo na hora que, sei lá, que está percebendo que vai morrer? Eu acho que é muito difícil. Eu não consegui encontrar ninguém até hoje. Sim. E assim, é muito difícil para quem passa. Claro que com ajuda profissional, tanto de psiquiatra quanto psicólogos, manter a terapia ali em dia, manter os remédios, se forem necessários, em dia. Saber também que às vezes é necessário a troca do remédio, o ajuste de dose, né? Isso é uma coisa que vai acontecer ao longo da vida e muitas vezes sem um motivo aparente, né? Já aconteceu comigo de eu chegar pro doutor e falar, mas eu tô muito triste. Aconteceu alguma coisa? Não, mas eu tô muito triste. Tá bom, vamos ajustar a dose, vamos melhorar, tal. Não, mas não aconteceu nada. Falei, mas não precisa acontecer nada, tipo, né? Não tem explicação. Então, assim, é muito difícil pra quem passa, mas eu sei que é muito difícil pra quem convive com quem passa por tudo isso. Porque muitas vezes a pessoa que tá ali do lado não tem essa informação toda, não tem esse conhecimento todo, se assusta com tudo que tá acontecendo, se assusta com a crise de pânico, porque eu falo, a crise de pânico ela é feia, porque, tipo, você chora, você se desespera, você perde o ar, você não consegue fazer nada, etc e tal, você tá morrendo, né? Então, tudo acontece. E aí eu já ouvi muitos comentários do tipo, ai, mas tadinho, sempre falando do Thiago, assim, né? Tadinho do Thiago ter que lidar com essa situação. Eu falo, gente, tadinho de mim. Ele passa por isso, mas eu passo muito pior. Mas assim, você tem alguma dica pra quem convive com as pessoas que passam por isso? Eu tenho. Eu acho que a primeira coisa para a pessoa que convive é se informar. Porque eu sou capaz de apostar que o Tiago deve ter passado muito aperto com você na primeira. Porque na primeira, ele vendo você com aquela sensação de que iria morrer, ele deve ter imaginado, pô, vai morrer mesmo. Né? Então ele fica desesperado, ele é capaz de entrar com o carro na contramão, passar em cima do pedestre, sei lá, para poder levar no hospital, porque está acreditando nisso mesmo. Mas depois, na segunda, terceira, na quarta, ele já aprendeu, já sabe, fala, não, ele mantém a calma, porque se ele ficar desesperado também, é pior, porque são dois desesperados. Isso é uma coisa importante, né? A pessoa tem que manter a calma, É o ideal, né? Aí ele mantém a calma, aí ele não precisa sair atropelando ninguém, não precisa passar com o carro na contramão, e aí ele vai até o hospital, chega lá, faz o socorro e pronto, volta. E aí, então ele sabe que não vai perder você,
e muito embora naquele momento você está desesperada, imaginando que vai morrer, mas o Tiago não, o Tiago sabe que não de pânico não morrer, ninguém morre de pânico, até hoje ninguém nunca morreu de pânico, né? Não que eu saiba, pelo menos. Então assim, então ele já sabe disso. Agora, se a pessoa não vai se informar ou não quer se informar, aí fica muito difícil, porque como essas coisas acontecem de novo e se repetem, a pessoa pode ter aquela reação como se fosse da primeira vez, ou o que é pior na minha visão, né, é começar a achar assim, isso é frescura. Porque eu acho que o pior de tudo é tratar como se fosse frescura, porque a pessoa está lá num desespero, sofrendo, e o outro falando, deixa de ser fresca, não enche o saco, não amola, vai. Então, eu acho que isso é mais grave, na minha visão. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que as pessoas têm que também desmistificar a respeito dos tratamentos e dos medicamentos, né? Porque os medicamentos não tornam e não fazem que a pessoa fique completamente fora do normal dela ou passe a ter um comportamento normal. Eu costumo brincar, né? Os adolescentes, por exemplo, sempre têm muito medo de tomar remédio porque eles acham que vai mudar a personalidade deles, por exemplo. O remédio não tem esse poder, né? E até eu brinco com ele, se tivesse seria fácil, né? Você pega um bando de corintiano, dá o remédio para ele e vira palmeirense. Ou você pega um bando de palmeirense, dá um remédio para ele e vira corintiano. Quer dizer, não existiu isso até hoje. Não tem como uma pessoa ser uma coisa e mudar para outra porque tomou um medicamento ou não. Então, isso é uma coisa que precisa ser desmistificada também. E aí, uma outra coisa que as famílias também, né, às vezes as famílias menos, mas os familiares, os colegas, quando se expande, né, as pessoas sempre têm aquela ideia assim, não toma remédio não, esse remédio faz mal, esse remédio O remédio te deixa doente, vai te né? deixar doente, quer dizer, e assim, eles não conseguem entender que não, pelo contrário, o remédio está ali para poder fazer com que essa pessoa fique com o humor estável, que essa pessoa não tenha crise de pânico, Eu não tenha respondo pra todo mundo ansiedade. quando vem, mas o remédio vai te deixar doente, eu falo. Baseado em quantos anos de medicina? Quanto tempo você estudou antes de me falar isso? Nenhum mês de medicina. Então, vamos calar a boquinha. Vamos deixar meu médico que estudou. Quantos anos, doutor? A gente estuda bastante, são 6 anos de faculdade, mais 3 de residência de psiquiatria de adulto, mais 2 de psiquiatria infantil, e aí vai, porque na Mas verdade a gente todos os faz pós-graduação, congressos vai em e. congresso, aí continua. Vamos deixar ele falar, tá bom? Obrigada. E eu sempre acho que conhecimento traz segurança. Pra mim, conhecimento sempre me trouxe muita segurança. Então, eu sou aquela paciente, gente, que vai lá ler um livro sobre alguma coisa e vai lá, doutor, mas eu li no livro aqui, ó, que tal coisa, tal coisa, tal coisa. Tipo, me explica esse negócio. Porque eu quero entender sobre o que eu tenho, eu quero cada vez mais entender sobre o que eu tenho pra poder me ajudar. Porque claro, gente, assim, a busca de ajuda profissional é imprescindível, tipo, não tem como melhorar sem a busca de uma ajuda profissional. Mas ele me conhece muito, mas eu também me conheço muito. Então, você poder, né, explicar o que tá acontecendo, sentir suas coisas e tal, eu acho que é muito importante, assim. Eu acho que com o tempo, né, quando a pessoa vai se conhecendo, então, quando ela começa a ter uma crise de ansiedade ou uma crise de pânico, ela já sabe disso, então ela já evita piorar a situação. Eu acho que isso é importante. Não tem necessidade de você se colocar em risco a troco de nada. Se colocar, de repente, em lugares que você sabe que te despertam. Né, eu tenho uma questão sobre lugares fechados, escuros, lotados de gente. Todas as vezes que eu vou pra algum lugar desse, eu vou passar mal. Não vou, gente. Eu vou pra lugares abertos, que tenham saídas mais fáceis e tal, porque, tipo, por que que eu vou me colocar numa situação de desconforto mesmo, né? Acho que se puder evitar, né? Assim, se houver necessidade, você precisar estar num local nessas condições, então há como fazer a exposição aos poucos, com técnicas que são terapias cognitivo-comportamental, e aí a pessoa então vai sendo colocada, exposta aos poucos, vai diminuindo esse medo, essa preocupação, até que ela consiga suportar. Mas pegar a pessoa e colocar ela de cara assim, só vai fazer ela
ficar desesperada, piorar e ficar com medo insuportável e piorar a conexão que ela passa a ter com aquele local escuro, cheio de gente e fechado. Assim, daí eu queria te perguntar um pouco sobre a importância de buscar ajuda profissional. Eu tenho a sensação, baseada nas pessoas que vivem comigo, tá? Que a busca inicial pela ajuda vai sempre para um psicólogo, nunca direto para um psiquiatra. E você acha que esse é mesmo o caminho? Que tanto faz? Busca o que você se sentir Eu confortável? diria que tanto faz, mas na verdade, assim, a busca pelo psicólogo é mais fácil de ser feita porque existe uma oferta maior de psicólogo no mercado. Então você consegue, num primeiro momento, procurar um psicólogo. Tem outra coisa que eu acho que é importante falar também. Há um preconceito menor também das pessoas, num primeiro momento, em procurar um psicólogo do que um psiquiatra. Eles têm a fantasia de que procurar um psiquiatra é porque estão muito loucos, estão muito grave. E aí então procuram um psicólogo. Mas na maioria das vezes, os bons psicólogos, eles vão fazer a avaliação e se eles perceberem que aquele quadro necessita também de uma ajuda, de um tratamento farmacológico, eles encaminham para o psiquiatra. Então, frequentemente eu recebo uma grande porcentagem dos meus pacientes, até, na verdade, falando assim, a grande porcentagem deles, são pacientes que vêm encaminhados para o psicólogo. Então, o psicólogo começa o tratamento e fala, isso aqui agora não dá mais, precisa de uma ajuda de um fármaco, porque só a terapia não está dando conta de fazer com que essa pessoa volte a ter Sim. uma qualidade de vida saudável. Eu tava conversando com uma amiga esses dias e ela falou chateada porque ela foi uma das amigas que eu ouvi por muitos anos na vida, assim, falando, isso é coisa da cabeça. Isso é logo melhor. Eu falo, eu sei que é da cabeça. Eu tô ligada que é da cabeça mesmo. Não tô falando que é de outro lugar. Isso é coisa da cabeça. Falta de espiritualidade, né? Aquelas coisas que acontecem. E ela veio chateada pra mim, falando, você não sabe. Minha psicóloga mandou eu ir pra um psiquiatra. Eu falei, então vai. Então eu tô perdendo tempo. Falou que eu tô tendo muitas crises de ansiedade e tal, e que ela chegou no limite dela. Que eu preciso de ajuda de um psiquiatra. Ela, ai, tô mal com isso. Fofinha, relaxa. Vai É, dar tudo certo. essas coisas, por exemplo, que as pessoas às vezes recomendam na fantasia de que só isso vai resolver, elas são boas, tá? Até para poder. Então, assim, por exemplo, se a pessoa tem uma espiritualidade, ela então procura espiritualidade, não vai atrapalhar. O que não podemos confundir é a pessoa achar que só aquilo ali vai ser a solução, vai resolver tudo. É claro, vamos supor, a pessoa não tem nada de espiritualidade, nem é religiosa, nem acredita em Deus, por exemplo, é completamente ateia. Então, ela pode procurar outras coisas que também vão ajudar. Por exemplo, ela pode procurar, se quiser, participar de um grupo de dança, um coral, se quiser participar de alguma atividade lúdica que ajude, tipo, sei lá, teatro, se quiser participar de um esporte. Então, mas isso não será somente isso a solução para o quadro dela. Então, ela pode e deve fazer isso, mas necessariamente não dá para acreditar que só isso vai dar conta. Se quiser tomar os chazinhos também, podem tomar o chazinho, não tem problema não, mas desde que procure ajuda quando necessário. Bom, e agora eu tenho pergunta de seguidor. Um dia antes da gravação eu abro a caixinha. Eu não contei que é você, mas eu acho que as pessoas estão desconfiadas. E aí eu deixo para as pessoas fazerem perguntinhas. E eu recebi duas perguntas aqui que eu achei legais de te fazer. A primeira é: se você acha que autismo e TDAH tá na moda? Então, as pessoas têm a tendência de usar essa expressão, né? A gente até a gente também fala que está na moda porque o que acontece é que durante um tempo isso foi negligenciado, né? Eles sempre estiveram aí. Isso não é nada que foi inventado, muito embora também tem gente que defende isso e fala abertamente que, por exemplo, o TDAH é invenção da indústria farmacêutica para poder vender remédio, né? O autismo, eu acho que eles até
talvez falem menos de que é uma invenção para vender remédio, até porque não tem remédio para o autismo. Então, não seria uma boa invenção, por exemplo, inventar o autismo para vender remédio, uma vez que não há um remédio para o autismo. A gente trata, na verdade, no autismo, são sintomas para poder diminuir, às vezes, a agitação, para diminuir a agressividade, para diminuir a ansiedade, porque o fato da pessoa ter o TEA, que é o transtorno do espectro do autismo, não impede que ele possa ter ansiedade, que ele possa ter depressão, que ele possa ter TDAH ou qualquer outro quadro psiquiátrico. Então você dá remédio para tratar esses sintomas. Diminuir a agressividade, por exemplo, é um outro momento que se usa muito remédio. Maneirismo, quando o cara fica com as mãos o tempo todo, balançando o corpo, então às vezes você dá remédio para diminuir esse tipo de maneirismo para que ele possa se engajar e fazer outras atividades. O TDAH, bom, o TDAH também, assim, esse sim tem remédio bem estabelecido para ele, mas o fato é que o TDAH já foi descrito muito antes de existir remédio. Há mais de 100 anos, antes de inventar o remédio, já tinha descrição do TDAH. E o que aconteceu, na verdade, foi que com o fato de a psiquiatria já estar diminuindo a questão do preconceito e as pessoas perceberem, por exemplo, que uma criança quando tem TDAH trata e ela melhora então o desempenho escolar e passa a ter então uma qualidade de vida maior, então isso passa a chamar a atenção de outros pais que talvez não levariam os filhos para se tratar, então eles começam a procurar. E aí, com a disseminação hoje em dia, com a facilidade que se tem de procurar notícias, de encontrar notícias, então as pessoas entram em contato com isso, descobrem que o TDAH existe e aí vão procurar o tratamento. Mas o TDAH sempre esteve aí, né? Então não é que está na moda, é porque agora se fala mais, porque tem mais profissionais que tratam isso. As pessoas tendem a procurar ajuda à medida que elas se identificam com um sofrimento, uma dor em relação àquilo. É que nem agora, por exemplo, há uma procura grande de ajuda, que é a dificuldade a dificuldade de identificação de gênero, por exemplo, né? Não é que isso é uma coisa que foi inventada agora, que está na moda agora, não. As pessoas antigamente tinham a disforia de gênero, por exemplo, mas elas não faziam nada, porque elas eram literalmente, há um tempo atrás, elas sofriam punições físicas, por exemplo. Aí depois, com o tempo, começaram a ser aceita e agora, então, elas conseguem expressar e procurar ajuda. Mas não é que houve um aumento, sempre teve. Só que agora você pode manifestar e antes não. Sim, entendo. Bom, e a outra perguntinha é: cuidar da mente desde cedo é a chave para uma vida mais plena? Sem dúvida. Porque quanto mais cedo você começar a tratar, menos sofrimento você terá ao longo da sua vida. E com isso, você tem chances de ter um desenvolvimento como qualquer outra pessoa que não tem nenhum transtorno. Então, você imagina, vamos voltar um pouco no exemplo do TDAH, que foi a pergunta anterior, né? Então, a pessoa tem TDAH, então ela tem dificuldade em manter a atenção ou ficar quieta. Então ela começa a ter prejuízo escolar. Aí você trata, ela passa a ter um desempenho escolar como os outros colegas. Quer dizer, você evitou então que essa criança repetisse de ano, que essa criança passasse a diminuir a autoestima dela achando que ela era burra, que essa criança, por exemplo, saísse da escola, porque ela não consegue ficar na escola. Então, na fase adulta, se tudo isso foi evitado, essa pessoa então vai ter que lidar com as coisas do dia a dia de uma pessoa que teve um desenvolvimento normal. Agora, se isso não foi evitado, na fase adulta, é aquela pessoa que vai ter que lidar com menos anos de educação, ou talvez falta de educação, tipo, não conseguiu completar o ensino, então, para conseguir se colocar no mercado de trabalho, ela terá muito mais dificuldade. Sim. E aí, uma perguntinha fora dos seguidores, uma perguntinha minha mesmo, que é uma curiosidade, que
Eu falei esses dias pra alguém, falei, meu médico vai sair de férias. Você vai sair de férias agora, né? Sim. E aí as pessoas falaram, sair de férias? Quanto tempo ele vai sair de férias? Eu falei, 3 semanas. Falei pra ele que 3 semanas é muito, gente. Eu aceitava 2, mais 3, ele falou que ia sair e tal. O que você faz fora da vida de médico? Ah, vixe, muita coisa, né? Eu faço muita coisa. Eu faço muita coisa e eu recomendo. Na verdade, assim, tudo aquilo que eu recomendo para as pessoas fazerem, algumas delas, ou uma boa parte delas, eu faço. Então, por exemplo, eu recomendo que a pessoa tenha alguma coisa que ela goste de fazer, né? Então, se você gosta de música, vai aprender música, sei lá, vai tocar um instrumento, por exemplo. Eu faço aula de guitarra. Então, eu faço aula de guitarra toda quarta-feira, eu tenho aula de guitarra. Eu gosto muito de teatro, eu me formei em teatro, então eu fiz formação em teatro. Então, essa é uma coisa que eu fiz por hobby. Assim, não pretendo ser ator, tudo muito, embora eu possa ter o meu DRT se eu quiser, mas nem fui atrás disso ainda. Mas eu tenho o diploma, tá? Então, sou formado nisso. Eu ando de moto, quando final de semana eu tenho um grupo, a gente sai para andar de moto, para poder espairecer. Moto é perigoso, tá, gente? É só... Não estou dizendo que não é perigoso, assim, mas eu acho que você, assim, viver é perigoso, então acho que você tem que ter em mente que viver é perigoso. Então, eu acho que a andar e andar de moto não quer dizer que não é perigoso, mas eu ando de moto, eu passeio, por exemplo. Uma coisa que eu adoro muito fazer, de vez em quando, eu até colocava algumas postagens, que é cuidar de planta, então eu planto, assim, Sim. aí eu Tinha vou no para... consultório, né, às vezes. Tinha muitas no consultório, assim, agora infelizmente meu consultório não tem sacada, então eu mudei de consultório, não tem sacada, mas as plantinhas estão lá, elas estão embaixo no prédio, assim, de cima da minha janela eu consigo olhar para elas e cuidar delas, matar a saudade das plantinhas. Mas eu também planto na casa da minha namorada, por exemplo, que ela mora no interior de São Paulo, e lá ela tem uma casa, então a gente tem algumas árvores que a gente planta lá, frutíferas e uma horta, que eu cuido também no mortinho lá. Gostoso. É isso, é fazer o que gosta, né? Aproveitar a vida. Isso. Bom, e agora a gente tá caminhando pro fim do podcast. E eu termino todos os podcasts com as mesmas perguntas pra gente comparar o que cada área fala e a gente fazer um resumão aí. E a primeira pergunta que eu queria fazer pra você é o que que você diria pra alguém que quer seguir o caminho que você seguiu? Olha, eu acho que a pessoa, se ele quer, por exemplo, fazer medicina e se quiser fazer psiquiatria, se esse é o sonho dele, ele tem que ir atrás, ele tem que... vai ser difícil, é óbvio, é difícil, mas Vai ele estudar tem que muito, né, correr, doutor? vai estudar, mas assim, mas não tem problema, vai correr atrás do sonho dele, não desiste, é difícil, mas consegue e é recompensador. Eu acho, por exemplo, que quando você faz aquilo que você gosta, é mais tranquilo, porque aí você acorda e você vai trabalhar e você se sente assim menos entediado, sei lá, sofre menos de fazer aquilo que você gosta do que você imagina se você vai, acorda e vai fazer aquilo que você não tem a menor vontade de fazer. Então, corre atrás do seu sonho, vale a pena. Recomendo. Certo. E agora eu queria te pedir uma indicação de alguém pra vir aqui no podcast. Você Não fala, preparei ele pra isso, gente. não, realmente, você não preparou. Você fala agora ao vivo, assim, para trazer aqui. É, assim. Olha, eu não sei o nome da pessoa, mas eu acho que uma coisa bem legal assim para trazer para cá ou se você quiser, pode trazer alguém que fez teatro, que acho que é uma boa. Esse até talvez eu possa te dar contato de de algum dos meus professores lá que deram a aula para mim. E uma outra coisa é uma área alternativa, por exemplo, trazer alguém que faz culinário, acho que eu, sei lá, de repente comentar um pouco sobre a distração de cozinhar, que tem gente que gosta, por exemplo, é um hobby que a pessoa gosta de cozinhar por hobby, trazer alguém que fala sobre isso. Certo. E a outra indicação é, aqui no podcast a gente está formando uma playlist musical, em que cada convidado indica uma música que goste, uma ou duas, e a gente vai colocando na playlist, tá ficando muito doido, cada um indica uma coisa, tá muito confuso, mas tá ficando legal. Tá bom. Então tá, tem uma música que eu gosto muito do Belchior que chama Divina Comédia Humana. Eu acho ela
bem legal. O Belchior, na verdade, era um cantor que eu gostava muito, assim, ele tinha muitas músicas boas. E aí, se você quiser, tem uma outra música do Simon Garfunkel, que é... A gente pode pegar o nome depois Não, mas também. eu lembro da música, como é que é? Às vezes também rola a pessoa que canta um trecho. Não, eu não sei cantar ela, não. É... mas assim, a dupla Simon e Garfunkel, eu gosto muito deles, e a música fala sobre o silêncio do som, assim, que agora me fugiu o nome. Alô, produção, vai procurar a música do Silêncio do Som, não precisa ser agora, depois você coloca aqui É, escrito pra gente. e aí fala sobre na verdade, essa música é uma música interessante porque é, ela foi composta, era ligada a um cara que foi morar junto com outra pessoa para fazer uma faculdade, e essa pessoa então ficou cego. E aí o colega de quarto dele falou assim, não, não tem problema, eu vou lendo para você, eu te ajudo. E depois esse cara que ficou cego se tornou um cara assim muito importante lá nos Estados Unidos, é, ligado à presidência lá. E aí então essa música surgiu a partir daí, ou seja, quando o cara é, começa a ficar cego, então ele começa a descrever assim, minha companheira, a escuridão, né, e a solidão. Boa. Acharemos a música e colocaremos. Bom, doutor, e é isso. Eu queria te agradecer por você ter vindo, disponibilizado o seu tempo. Sei que é difícil os horários aí para encaixar, mas eu fiquei muito feliz que você aceitou meu convite. Foi um enorme prazer ter você aqui. É um enorme prazer ter você como médico, então trazer você para cá foi muito especial. As pessoas estavam muito curiosas para conhecer sua carinha. As pessoas ficavam curiosas. E é isso, doutor. Muito obrigado mesmo por Tá ter bom. vindo. Bom, te parabenizo pelo seu trabalho, que é de ajudar as pessoas, que eu acho que isso é importante desmistificar e trazer a informação para eles de uma forma mais tranquila, que eles possam perceber que é possível ter uma ótima qualidade de vida e fazer de tudo e mais um pouco, e mesmo se tratando. É isso. E é isso, meus amores. Esse foi mais um podcast. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não deixa de se inscrever, deixar o like, ativar sininho, comentar, mandar pro amigo. E também não deixa de me seguir em todas as redes sociais. É Cat Bonagura em tudo. No Insta, no TikTok e aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo. E tchau!